escrevi um artigo sobre plástico de engenharia e desenvolvimento, principalmente a forma de desenvolver produtos, soluções em plástico de engenharia, onde nós temos problema, as maiores dificuldades e como a gente pode sair disso e ter um desenvolvimento mais assertivo num prazo mais correto. Principalmente na parte de plástico, um ponto que o mercado reclama muito é o tempo de desenvolvimento de produto e a própria assertividade. Então, a importância de fazer algumas perguntas, de ver o posicionamento do produto antes de começar o desenvolvimento, ter o cliente final, né, ouvir o cliente final, ter uma participação de todas as áreas. Então, eu faço 2 cases, eu escrevi 2 cases para ilustrar isso, como a gente poderia melhorar isso. Tá? Que é exemplo, na prática, onde a gente acertou, errou, né? Então isso que eu queria falar. O primeiro que eu vou falar é sobre um projeto, o produto é um plástico de engenharia, eu vou evitar falar o nome da empresa, mas é uma multinacional que trouxe uma matéria-prima nova para o Brasil. O Brasil estava acostumado, a indústria automobilística, transporte, a parte de ônibus, caminhões, tratores, e os próprios veículos a usar muito material que é o polipropileno ou com cargas especiais, um composto de polipropileno. Então o mercado está convencido, esse produto está aprovado e essa empresa estava trazendo esse produto e nos pediu apoio para desenvolver aplicações com esse produto, com a matéria-prima. Né? Então veio esse produto, ele tem um alto desempenho, um produto que tem depois superior ao polipropileno, ao ABS, aos materiais já que eram conhecidos nessa parte de aplicação, tanto de para-choque, de paralama e assim por diante, que é muito utilizado na indústria automobilística. E o posicionamento que eles queriam, né, esse material já era consolidado no mundo na parte de injeção de termoplástico, até porque eles eram localizados em regiões onde o volume era muito alto. Então, ter um processo de injeção de termoplástico é mais fácil, porque o ferramental de um processo de injeção é muito caro. E aqui no Brasil a gente vinha com vácuo formado, termoformado, tem outros processos, rotomoldagem, sopro, mas a aplicação era para essa matéria-prima para fazer uma extrusão de termoplástico, que vai fazer a chapa, e essa chapa é termoformada, para substituir os materiais polipropileno, ABS com um desempenho melhor. Então esse era o posicionamento que essa empresa queria dar. Então a avaliação no mercado, olhou o mercado e vamos fazer. Então isso é o padrão, é o normal. Né? O único problema é que o preço desse material ele tinha um preço 30% superior ao polipropileno e ao ABS, mesmo que ele tivesse com um desempenho melhor. Poderíamos ter um peso menor, mas era ainda muito pequeno a relação de peso. Então, para convencer o cliente final, eu vou dar o exemplo da montadora. Uma montadora, ao usar um material melhor, ela tem um material que já atende a especificação, que está funcionando, que não tem problema de campo. O que vai motivar ela? O que vai motivar ela a trocar esse material? Claro, é um material que vai ter um desempenho, mas ela precisa desse desempenho superior se está atendendo. Então, não adianta eu dar um desempenho a mais que ela não precisa. Né? E ainda mais com preço superior. Então o posicionamento ele não estava correto. Né? Ou poderia até com o tempo conseguir convencer, mas ia levar muito tempo. Então o tempo de desenvolvimento desse produto ele ia se tornar longo, porque era um trabalho muito forte de convencimento, desde a engenharia, desde a área de design, inclusive o próprio usuário final. Né? Então o que a gente fez? A gente repensou e disse, olha, se nós tivermos esse posicionamento para essa aplicação, nós vamos ter muita dificuldade. Mas existem outras aplicações com outros materiais que a gente vai ter mais facilidade, que é o caso dos compósitos reforçados com fibra de vidro, principalmente nos processos manuais, que é um processo que o produto fica um pouco mais pesado, tem alto desperdício e o custo é alto. Então, por que substituir o termoplástico por termoplástico e não o termoplástico por termofixo? Então, a gente reposicionou, deixou um pouco de lado o termoplástico por termoplástico e partiu substituir o termoplástico pelo termofixo. Escolhemos um produto, não adianta tu pegar vários produtos, tu tem que fazer um case de sucesso. Então foi escolhido um produto que foi um para-choque de ônibus. Então entramos com esse material e substituímos era um para-choque feito
todo ele feito com compósito, num processo manual. Com isso a gente teve, quando eu entrei com esse termoplástico, onde eu tenho um peso específico de 1,6 contra o outro material que é de 1, já tem uma redução de peso extremamente significativa. Sem considerar como ele tem um desempenho também superior, nós podemos trabalhar muito forte na parte de espessura, olhando, fazendo cálculo de elementos finitos e tendo todo esse controle, né? Então, com isso, a gente fez o desenvolvimento. O resultado final, que esse para-choque com esse material novo, né, termoplástico, reduziu o peso em 40%, né, e depois, com outros projetos, a gente conseguiu reduzir até 50%, além disso, com uma redução de preço. Então, foi muito fácil fazer o convencimento. Então, por isso que na hora que for se fazer um desenvolvimento, tem que avaliar exatamente qual o posicionamento que se der. Tem dois caminhos, os dois caminhos poderiam funcionar. Esse seria um caminho muito mais difícil e teria um caminho muito mais fácil e que tu poderia justificar essa mudança mais rápido, né? Então, isso foi feito. A redução de peso aí começa a ser significativa, tem redução de preço e tu tem um produto de alto desempenho. Então, em qualquer desenvolvimento de produto, com uma matéria-prima nova, tem que se avaliar isso, ou até um próprio investimento. A velocidade de desenvolvimento de materiais hoje é muito grande. Antes já era grande, hoje está muito maior. Então, às vezes, tu investe num equipamento extremamente caro e vem uma matéria-prima que elimina a necessidade desse equipamento. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre olhando, sempre escutando e vendo quais são os melhores caminhos. E para isso precisa ter dentro da organização pessoas com conhecimento, pessoas que tenham tempo de pesquisar, pessoas que possam ir na feira, pessoas que tenham a prática, porque também não adianta eu ter o conhecimento e eu não conseguir aplicar isso. Então esse case é um case de sucesso. O Brasil foi o maior consumidor desse material, porque aí na parte de extrusão, né, foi um case de sucesso a nível mundial, porque se tornou, o mundo ficou, como eles tão rapidamente, eles desenvolveram esse processo, essa aplicação, e depois, com o tempo, as peças termoplásticas começaram a substituir também com outras aplicações. Foi uma coisa natural. Então, sempre pensar qual é o posicionamento correto do produto e qual é a expectativa que o cliente necessita e o que vai motivar ele fazer uma mudança.